Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero apresentar para vocês aqui esse meu projeto, tá? Não vou me apegar muito aos detalhes, tá? Vai ser um vídeo mais rápido. Mas eu vou mostrar para vocês como eu inicializo um projeto, tá? E tudo que foi feito, tá? Esse projeto aqui, gente, foi um projeto bem bacana, tá? Foi um projeto de análise de crédito, tá? De concessão de crédito e inadimplência, tá? São duas coisas que caminham juntas, tá? Então, sempre para você analisar uma concessão de crédito, né? Não sou especialista da área, mas eu estudei bastante para fazer esse projeto. É interessante você entender que você tem que entender o perfil do seu cliente, tem que ter um perfil já estabelecido. Tem clientes, cada um. Eu acho que cada cliente tem um perfil, mas está dentro de um perfil padrão ali, né? Que você estabelece dentro da sua empresa. Mas também tem que entender como esse cliente está financeiramente, né? Se ele é um bom pagador, se ele é um mau pagador. Então tudo isso é analisado na concessão de crédito, né? E até mesmo se o cliente, se ele vai solicitar crédito dentro da empresa que ele já é cliente, se ele está bem com as suas necessidades ali, com suas necessidades não, gente, com suas obrigações financeiras, né? Então vamos lá, tá? Eu comecei fazendo perguntas, tá? E depois eu fui respondendo elas, tá? E dividi essas perguntas por tópico. Por exemplo, General Analysis, né? Seria as análises mais gerais. Então a gente começou ali explorando os dados pelas análises mais gerais. Quantos clientes temos, quantidade de transação, valor transacionado, qual média de transação, valor total transacionado, ticket médio e etc. Depois a gente foi para o Card Type Analysis, né? Então, uma análise mais por tipo de cartão. Então, a gente foi fazendo as perguntas. Depois, Credit Type Analysis, tá? Credit Type Analysis. Então, a gente foi para uma análise mais focada pelo tipo de crédito que é concedido, tá? Porque nesse caso aqui, a gente tem cliente, por exemplo, que é do cartão Blue, mas que tem dentro ali do cartão Blue, tem cliente que recebe que tem um limite de crédito de 0 a 2 mil, vamos dar um exemplo. Mas ele pode dentro desse mesmo limite ali que tem estabelecido para esse cartão, tem cliente que tem um limite de 500, tem cliente que tem limite de 700, tem cliente que tem limite de 1000, tem cliente que tem limite de 1500. Então, assim, tem o mínimo e o máximo que pode ser dado dentro daquele cartão, né, de limite. Mas assim, pode variar, tá? Não é um padrão, né? Que todo cliente Blue tem 2 mil, tá? De limite, tá? Aqui a gente tem a análise dos defaults, né? Análise, né? Default análise. Então seria dos clientes que estão default, seria dos clientes que estão inadimplentes, tá? Depois que a gente definiu o que a gente quer, né? O que a gente quer da base, fez as perguntas e fez as respostas, né? A gente vai lá e parte para análise em si, tá? Eu dividi em duas abas a concessão e a inadimplência, tá? Eu não mostrei pra vocês a base não, né? Eu tô meio gripado, tá, gente? Desculpa, tá? Por isso que eu tô falando um pouco pra dentro. Essa aqui é a base, tá? Ela tem 10 mil linhas, tá? Eu criei algumas faixas aqui, por exemplo. Criei uma coluna de simulação, tá? É, usei estatística para fazer essa simulação. Faixa de valor gasto, criei também uma faixa. E por aí vai, né? Então eu criei aqui duas planilhas, tá? Uma de concessão de crédito e uma de inadimplência. Como eu faço, tá, gente? Eu vou criando tabelas dinâmicas e vou debruçando os dados. Então vou entrando lá dentro dos dados, explorando. Conforme você explora, você vai encontrando respostas. Como eu gosto de imaginar? Eu gosto de imaginar que você está explorando uma caverna. Você está entrando numa caverna. Então, conforme você vai explorando ali essa caverna, você vai encontrando coisas, tá? Você pode estar encontrando minério, pode estar encontrando, sei lá, ouro, ferro, etc. Então, conforme você vai explorando, você vai encontrando dados, tá? Você vai encontrando respostas, tá? Você vai encontrando insights, tá? E dessas respostas, né, você gera insights com sua inteligência de negócio. Então, criei quartis, fui criando as tabelas, e eu não gosto de utilizar assim as tabelas, tá? Se eu precisar assim, por exemplo, fazer uma apresentação rápida que não dê para eu montar, por exemplo, aqui como eu fiz aqui no PowerPoint, aí eu já tenho lá meio que pré-montado, tá? Aqui no Excel, tá? Aí eu divido a tela assim, ó, crio
coluna aqui, pinto ela e divido, tá? E vou gerando insights já, tá? Já vou analisando, trazendo as análises que eu fiz lá, gero uma tabelinha um pouco diferente, tá? Crio gráficos e etc, tá, gente? Vou analisando dessa forma, tá? Vou analisando dessa forma, tá bom? A gente foi analisando, gerando insights de acordo com que a gente foi fazendo essas análises, né? Achamos vários insights interessantíssimos, tá? Vou deixar a planilha aí e o PowerPoint aí embaixo. Achamos outliers, né? Depois fizemos uma análise de inadimplência que vai correr junto com aquela análise, né? Como comuniquei para vocês, inadimplência corre junto com concessão, tá? Então você tem que saber para quem você está emprestando o dinheiro, né? Porque o crédito do banco é um empréstimo, né, gente? Então a remuneração do banco, a remuneração bancária, né? É os juros, né? É, é dessa forma que o banco tem, né, a sua remuneração, tá? Com juros, tá? Os juros é a remuneração do banco, tá? Basicamente isso. O banco não vai te prestar nada se ele não for receber nada, tá, gente? E o interesse tem que ser de recíproco, né? Tem que ser recíproco, né? Então depois a gente fez análise por inadimplência, tá? Juntamos algumas variáveis, por exemplo, aqui, olha, deixa eu baixar aqui para vocês verem aqui. Inadimplência, gênero por idade, tá? Então já é três variáveis. A variável de inadimplência, a variável de gênero e a variável de idade. Então a gente fez uma variável, comparou para entender melhor, né? Gerou insight. Eu vou escrevendo insight, gente, mas não vai ficar assim dessa forma. Mas se precisasse apresentar assim, tava bacana também para apresentar, entendeu? Eu deixaria um pouco melhor aí, bem melhor que isso ainda, né? Mas já tá bacana, tá? Porque na hora de fazer a apresentação lá, fica mais fácil para levar para o PowerPoint. Aqui a gente gerou o perfil ideal de cliente, eu fiz uma breve, vamos dizer assim, um resumo geral e montei um perfil geral de clientes. Claro, isso aqui vai para o time de concessão, que é o time de marketing, isso aqui vai para o seu gestor, então ele vai tirar o que for melhor daqui, tá? Nem todo insight é acionável, mas o máximo possível de insight acionável que você puder gerar será o melhor cenário possível, tá? Então vamos lá, depois eu criei aqui a apresentação, então fui apresentando os insights, tá? Eu fiz, né, a exploração, a prescrição, tá? A descrição, né, do que estava acontecendo, né? Você quando compra o produto, vem descrito nele o que ele faz, né? Então o que eu fiz? Eu explorei os dados e descrevi o que está acontecendo e prescrevi o que pode ser feito para melhorar isso, tá? Aí uma análise mais prescritiva, tá? Aqui, por exemplo, overview por idade, tá? Aqui é dentro de concessão, tá? Eu dividi em dois, tá? Essa apresentação. Barreiras de entrada para um público mais jovem. Então aqui eu identifiquei que tem uma barreira de entrada para um público entre 18 e 35 anos. Porém ali, ó, nossa base de dados aqui praticamente 79%, né? Isso mesmo, 79% da base de dados é composta por um público de entre 36 e 55 anos, tá? E 80% do total movimentado, né? É, é pertencente a esse público também, né? Que é aqui, ó. A soma desses dois valores aqui, acho que vai dar o que? 34 milhões, 35 milhões mais ou menos, né? Gente, algo para prestar atenção. E depois eu gerei por quê, né? Porque o que acontece? Geralmente, né, a gente vê que os jovens, eles tendem, né, a consumir mais o crédito. Então nessa base aqui tá um pouco, né, fora do que a gente pensava. Por isso que eu falo para vocês, muitas vezes você pensa muitas coisas e quando você vai explorar o dado, você vê que é totalmente diferente, tá? É algo bem diferente do que você imaginava, tá? Que está ocorrendo ali. Depois a gente fez um overview por cartão, né? Aí daí desse overview de cartão a gente identificou algumas chances de upgrades e alguns clientes que estão consumindo muito abaixo do seu limite estabelecido. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem as médias aqui, né, de consumo, tá? E aqui o limite de crédito. A gente vê aqui, por exemplo, que o Blue tem uma média de consumo de 4.000 anual, tá? Isso aqui é uma média anual. E tem muitos clientes no Blue com limite de crédito de 10 e 15 mil, entendeu? É muito capital parado. É muito capital que poderia estar sendo usado para concessão de novos clientes ou para upgrades de outros clientes, entendeu?
Por exemplo, a gente tem aqui, ó, clientes no Gold com a média de utilização de 8 mil e tá com limite de 25 a 30 mil, quase 30 mil aqui, gente, é muita coisa, entendeu? Então a gente tem que analisar isso. A gente vê que não tem nenhum cliente praticamente que consome mais de 10 mil, tá? Ou se tiver, é muito pouco. Por isso que a bolinha ali nem tá aparecendo, né? Aqui eu fiz uma. Aí foi a simulação que eu fiz na tabela, eu te dizer aqui, tá? Então a gente vê que a gente tem muito cliente no Blue, tá? Que tem uma quantidade de 9.436 clientes, né? Que a maior parte da nossa base é do cartão Blue. Que tem a oportunidade, tá? De ter uma redução desses clientes e ter um upgrade para outros cartões, aumentando assim, olha, os números de clientes nesses outros cartões e possivelmente aumentando a utilização do crédito ou até mesmo assim é, se tiver uma taxa, né, por exemplo, como eu expliquei lá no começo, que o cliente pague para ter esse cartão, já melhoraria muito, entendeu? Se, por exemplo, sai 1.000 clientes aqui do Blue e vai pro Silver aqui, que era 555, foi 2.000 clientes praticamente aqui, né? Vamos supor que a taxa do Silver seja R$ 60, 2.000 clientes a mais, pagando R$ 60 de taxa no seu do seu para utilização, manutenção, né, sei lá, transferência, TED, etc, né, as funções de um cartão de crédito comum, de uma conta bancária normal, é, seria bem interessante, não seria? Claro, isso aqui é um possível cenário, tá? E também, assim, às vezes o cliente tem um upgrade, isso ajuda ele a realizar um sonho que ele esteja querendo realizar, e às vezes o limite do cartão tá baixo, ele, pô, você fica pensando, cara, se eu tivesse um limite melhor. Então, claro, isso seria conversado com o cliente, seria analisado o seu perfil de crédito, seria analisado, né, seu perfil financeiro, né, e etc, tá, gente? Então tem várias tem todas as etapas que tem a ser seguida, tá? Depois eu reforcei aquilo que eu falei, tá? Reforcei, né, a faixa de limite de crédito, por exemplo. Reforcei que tem muitos clientes, né, com limite de crédito alto utilizando ou acima do seu limite ou abaixo do seu limite. Por exemplo, aqui, ó, clientes de 0 a 2K. Lembrando que a média do Blue lá, gente, é 4K, tá? É a média de utilização do cartão Blue. Não quer dizer que o limite é 4K, tá? Mas a média, né, do limite ali é 4.000, tá? Então, a gente tem 15% utilizando, né, 0 a 2K. 76% dos clientes que estão no Blue, tá, estão utilizando de 2K a 6K. Então tem cliente a 5K, né? Então tem cliente que dá para fazer um upgrade, principalmente esses daqui que estão utilizando de 5 a 10K. Esses daqui seriam top, ó, 8%, tá? Isso para outras também, outras bases. Por exemplo, a gente tem clientes aqui, ó, com limite de crédito de mais de 20K, que não utiliza mais de 20K, entendeu? A gente tem 15% aqui utilizando de 10K a 15K, entendeu? Geralmente deve estar nos 12K aqui. Então, assim, tem um cliente mesmo merecendo 20K de limite? Será que está sendo, não vamos dizer merecendo, vamos dizer assim, está sendo bem gasto esse valor, bem utilizado esse valor, né? É de se analisar, tá? E depois a gente tem os outliers aqui, tá? Que eu fiz uma análise de outlier aqui, tá? Depois a gente vai entrar agora, né, na análise de inadimplência e perfil de risco de crédito. Eu vou dar uma pausa aqui e vou para gravar de novo, porque 15 minutos para aqui, tá? E já volto. Beleza, pessoal? Voltando aqui, tá? Agora a gente vai falar da análise de inadimplência e perfil de risco de crédito. Já pegou seu café aí para prestar atenção? Então vamos lá, tá? Aqui a gente tem um overview geral de inadimplência, tá? Então a gente tem aqui que adimplentes, né? A gente tem na situação aqui adimplente, a gente tem 8.500 clientes e inadimplentes, gente, 1.627 clientes. É muita coisa, tá? 16%, tá, gente? A taxa de inadimplência da nossa empresa, tá? Inicialmente identificamos que 16% da base de clientes está ou já teve inadimplente. Esse dado representa um risco significativo para a organização, gente, né? Muita gente inadimplente. Em média, a cada 100 novos clientes, 16 ficam inadimplentes, gente. Pode gerar prejuízo, né, gente, com inadimplência. Por isso é essencial que qualquer estratégia de concessão de crédito, de upgrade de limite e aquisição de novos clientes seja guiada por um perfil ideal, tá? Um perfil ideal de crédito, né?
de comportamento, né? Para minimizar, né, esse risco é crucial para preservar a saúde financeira da empresa, tá? E garantir crescimento sustentável. Então a gente tem que guiar a concessão e o upgrade de crédito pela análise de inadimplência também e pelo histórico de utilização de crédito, tá? Aqui eu fiz análise de inadimplência, aqui eu coloco algumas coisinhas aqui para vocês perceberem. Eu vou deixar para vocês aí esse PowerPoint e o Excel para vocês analisarem, tá, gente? Bem bacana, tá? Ficou. Análise de inadimplência por salário, tá? Então a gente foi debruçando, né? Explorando os dados e tirando os insights, tá, gente? Isso aqui é tudo insight, tá? Inadimplência por educação. Por exemplo, a gente vê aqui, ó, que doutorado com 187 clientes com doutorado representa 19%, né, gente? Ou seja, acima da média, tá? Nossa média lá é 16%, praticamente 16% da nossa base está inadimplente. Então, assim, 3 percentuais acima da média, tá? E com pouquíssimos clientes, tá? Então, é algo a ser analisado, né? Porque geralmente a gente pensa o quê? Que clientes com uma educação melhor, uma educação, vamos dizer, não melhor, vamos dizer assim, mais elevada, né, com níveis mais elevados de educação, não ficam inadimplentes. E aqui essa base está provando ao contrário, né? Está provando algo ao contrário. Análise de inadimplência por idade. Então a gente vê aqui, ó, o zero é adimplente, tá? Quem não ficou inadimplente aqui, inadimplente. A gente foi gerando aqui percentuais de inadimplência geral, por exemplo, 26 a 35 anos representa, né, na inadimplência geral 7%. Porém, pessoas de 36 a 55 anos, que é quem mais gera, né, nosso resultado, né, representa sozinho aqui, ó, quase 80% da inadimplência, gente. Olha só, tá vendo como as coisas são. Os mesmos clientes que geram um resultado bem, o nosso resultado, praticamente 80% do nosso resultado, são os clientes que ficam inadimplentes. Não são todos, tá? Não são todos, tá? Tô falando daqueles 16%, 80% desse 16% é gerado por clientes entre 36 e 55 anos, tá? Então, na hora de fazer concessão de crédito também, isso é algo a avaliar. E isso aí mostra mais ainda que olha como seria importante a gente trazer esses clientes de 26 a 35 anos, que eles representam só 7% da nossa base, entendeu? Então são clientes que não ficam tão inadimplentes assim, apesar de ter uma grande quantidade, que é 122, mas são clientes que não ficam tão inadimplentes assim. Então, assim, e dentro da sua base, né, dos 900 clientes que tem, 15% está inadimplente, então está abaixo da média. As outras aqui estão todas acima da média. Então, praticamente, cara, seria muito interessante trazer esse público jovem, né? Porque o público jovem geralmente preza mais pelo seu crédito, né? Ele, a gente precisa de um crédito para muitas vezes para iniciar a nossa vida, comprar um veículo, tal, nosso primeiro veículo, às vezes pagar sua casa, né? Então, você compra o seu veículo, você pensa, eu preciso melhorar meu score para lá na frente, né? Eu tenho um crédito maior para poder dar entrada na minha casa, comprar minha casa, etc, né? Realizar sonhos, né? É, aqui a gente tem análise de inadimplência por gênero, a gente vê que o público feminino fica mais inadimplente. Então, aquela análise que eu falei lá no começo da concessão, os homens gastam mais em valor médio, tá? Lá o faturamento é maior pelas mulheres, porque tem mais mulheres na nossa base, mas os homens têm um ticket maior, médio maior, tá? E ainda por cima ficam menos inadimplentes que as mulheres. Diferença de quase 300 pessoas, né? Então, tem essa análise por gênero, né? Aqui eu fiz análise cruzada, tá? Análise de inadimplência, né? Por gênero e idade. Então, cruzei gênero e idade. A gente vê aqui, por exemplo, aqui, ó, mesma coisa, ó, 36 a 55 anos ficam mais inadimplentes. As mulheres de 36 a 55 anos ficam mais inadimplentes também, tá? Tá? E as mulheres praticamente quase em todos aqui, quase em todas as idades aqui, né? Ficou acima dos homens, né? Com um ponto aqui, vamos dizer assim, de mais atenção aqui, entre essa faixa aqui. E aqui tem os insights, tá? Depois a gente teve análise por limite de crédito, tá? Eu chamei aqui um ponto de atenção, é aqui, ó. Pessoas que tem um limite de 0 a 2K tendem a ficar mais inadimplentes, tá? Ou seja, 23%, né?
da nossa inadimplência, né, está sendo gerada, né, por cliente que tem um limite de 0 a 2K. É algo bem preocupante, né, gente? Depois a gente tem aqui, ó, de 2 a 5K, a gente tem 34%, ponto muito de muita atenção aqui também, né? Teve um crescimento aqui, né? E a gente tem muitos clientes aqui, né? Nessa faixa aqui. A gente tem quase 4 mil clientes. E 34% desses 4 mil clientes praticamente aqui estão inadimplentes, tá? Aqui a gente cai um pouco, mas ainda está acima da média de 9%. Já aqui eu coloquei essa mira aqui, né, no alvo, né? São clientes que estão abaixo da nossa média, né? Que é nossos 16%. Então, clientes com limite maior estão ficando menos inadimplentes. Isso é algo que chama atenção. Pessoas com limite mais baixo estão mais inadimplentes, que são esses dois limites aqui iniciais, né, 0 a 2K, 2 a 5K. Depois já cai, se você vê, ó, isso acontecendo, ó, que sai de 23, vai para 34, cai para 19, cai para 13, cai para 11. Conforme o limite maior, menos inadimplência. Olha que coisa interessante, gente. Entendeu? Então, isso aqui é algo muito interessante, tá? Eu gerei os insights aqui. Depois vocês podem dar uma olhada. Análise de inadimplência por tipo de cartão. Aqui tem a análise de inadimplência por tipo de cartão, né? A gente vê que o Blue aqui tem 16% das pessoas que estão no cartão Blue estão inadimplentes. Aqui é o Gold, né? Eu vou até mudar essa corzinha aqui, tá, gente? Vou fazer ao vivo aqui, né? Opa, não mostrou ali não. Aqui, vou mudar para Gold aqui, né? 16% também dos Golds, né? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem melhor. 18% dos clientes, né, do Gold está inadimplente. 25% dos clientes, né, do Platinum, né, do Platinum estão inadimplentes também, tá? Então Platinum é o que lidera o índice de inadimplência, né, apesar da pouca quantidade aqui de clientes. E o Silver aqui, que nós vamos pintar também, tá? O Silver, acho que é essa corzinha aqui, né? 15% está inadimplente. Então a gente vê que o Silver é o que menos tem pessoas ficando inadimplentes, tá? Depois seguida pelo Blue, depois seguida pelo Gold, tá? E o Platinum aqui liderando, tá? Então é algo que a gente tem que prestar atenção na hora de conceder um cartão com limite maior, né? Como o Platinum. Então é algo que ajudou a gente também. E finalizei com o perfil ideal de cliente, né, gente? O perfil ideal para liberação de crédito, análise completa do cliente, sustentável, tá? Ó, nosso estudo cruzado, né? Vou dar um zoom aqui para vocês. Nosso estudo cruzado entre comportamento de consumo, histórico de pagamento e variáveis demográficas, tá? E utilização do limite revelou um padrão consistente de clientes, tá? De baixo risco. Baixo risco e alto risco, né? Potencial de fidelização e rentabilidade, tá? Vamos começar por essa análise aqui. Este perfil ideal reúne não apenas bons indicadores financeiros, mas também demonstrações claras de consciência no uso do crédito, o que reforça sua sustentabilidade, né? Sustentabilidade, cadê onde eu estava? Sustentabilidade como tomada de recursos, né? Como tomador de recursos, né? E esse cliente consome de forma equilibrada, entre 30% e 70% do seu limite disponível. O que isso quer dizer, tá, gente? Eu tô lendo aqui, tá? Mas eu vou deixar para vocês lerem, tá? Senão vai ficar muito grande o vídeo. A gente tem um equilíbrio, tá? Então o cliente tem ali seu limite, mas ele não utiliza 100% do seu limite. Ele utiliza entre 30% e 70% do seu limite disponível. Mostrando, né, gente, que ele utiliza o crédito como uma ferramenta de planejamento. Ou seja, ele planejou como ele vai usar aquele crédito, tá? Sem usar de uma forma descontrolada da renda. Ou seja,
Às vezes o cliente está ficando inadimplente, tá? Mas não é por conta de falta de planejamento. Às vezes é por conta de situações, tá? Às vezes a economia vai mal, às vezes teve algum problema de saúde, às vezes teve algum problema financeiro assim, às vezes perdeu um emprego. Então tem essas coisas. Claro, isso faz parte do planejamento financeiro, tá? Mas não planejamento financeiro de utilização desse cartão. Então seria algo que a gente poderia atuar aí na hora de até mesmo de ajudar o cliente, oferecer, por exemplo, ao cliente um planejamento financeiro focado em naquele problema que ele teve ali, ou focado em, vamos dizer assim, em uma segurança financeira, né? Então assim, vamos planejar de uma forma que caso aconteça isso, você tenha um respaldo aqui. Caso você perca o emprego, você tenha um respaldo, você não passe por uma situação financeira. Porque se a vida do cliente vai financeiramente mal, automaticamente nós que somos, nós que atendemos esse cliente, né, que estamos ofertando e entregando esse serviço de crédito para o cliente, vai afetar a gente, porque esse cliente vai ficar inadimplente. Então é uma forma de entregar para o cliente uma inteligência financeira, né, um treinamento financeiro, vamos dizer assim, mas de uma forma, tá, gente, que de uma forma um pouco diferente e não de uma forma de utilização do cartão, e sim de uma forma de cuidados, tá, dia a dia, vida, etc, tá. O especialista financeiro vai saber falar de uma forma mais mais especializada, né, mais correta, né. Então eu quero finalizar dessa forma aqui, tá? Vou deixar tudo aí para vocês darem uma olhada, tá? É... Foi uma análise bem completa, tá, gente? Bem completa. Deu um certo trabalhinho para fazer, mas ficou bacana, tá? Espero que vocês gostem. Se gostarem, deixa o like de vocês, acompanhem os vídeos no nosso canal. Qualquer dúvida é só me chamar aí no WhatsApp, tá bom? Obrigado, tá? Me chamar aí no LinkedIn ou no WhatsApp. Obrigadão, até a próxima.